Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática. Hoje vamos resolver a prova do concurso dos Correios de 2024. Essa prova ela foi realizada no dia 15 de dezembro de 2024 e a resolução completa você acompanha comigo a partir de agora. Questão 16. O que ela diz? Considere que x e y são números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Então, a questão que o valor máximo dessa diferença, valor máximo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos repetir essa equação, 5x mais 3y, isso é igual a 29. Normalmente, quando eu tenho duas incógnitas, para resolver, eu preciso de duas equações, mas não é isso que acontece na questão. Eu tenho uma única equação e duas incógnitas. O que a gente pode fazer? A gente pode atribuir valores para x ou para y. Agora, quais são os valores que x e y podem assumir? A questão me diz que x e y eles devem ser números inteiros e positivos. Ou seja, os valores que essas duas incógnitas podem assumir são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito. Então, esses são os valores que x e y podem assumir. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir, a gente vai testar cada um desses valores. Para facilitar, eu vou isolar esse y. Eu vou ter aqui, ó, 3y vai ser igual a 29. Esse 5x positivo vai aparecer aqui negativo. E agora esse 3 que está multiplicando y, ele vai dividir do outro lado da igualdade. Então, eu vou ter 29 menos 5x, tudo isso aqui dividido por 3. Agora você pensa comigo, como ele quer o máximo valor para essa diferença, para que essa diferença seja a maior possível, o valor de x ele tem que ser o menor possível. Então, a gente vai substituir agora o x por 1. Substituindo x por 1, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 1 é 5, 29 menos 5 dá igual a 24, e 24 dividido por 3, o resultado é 8, beleza? Então aqui, quando eu tiver o x sendo igual a 1, o y, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 8. Aqui nós temos a nossa primeira possibilidade de valores para x e para y. Agora observe o seguinte, se eu continuar substituindo o x aqui por 2, por 3, por 4, por 5, o que vai acontecer aqui é que essa diferença 29 menos esse valor, ele vai começar a diminuir. E a consequência disso é que o valor final também vai diminuir. E a diferença y menos x, ela também vai começar a diminuir. E a questão que é o valor máximo. Então, pessoal, o valor máximo dessa diferença ele vai acontecer quando x for igual a 1 e y for igual a 8. Então, como eu quero y menos x, o y é 8, menos o x é 1, e o resultado dessa diferença é igual a 7. Por isso que o nosso gabarito vai ser a letra B de bola. Agora, se você quiser, você pode continuar substituindo aqui e você vai chegar à mesma conclusão. Veja, por exemplo, que se eu substituir o x por 2, eu vou ter 5 vezes 2 é 10, 29 menos 10 é 19, e 19 dividido por 3 não dá como resultado um número inteiro positivo. Se eu substituir por 3, também não vai dar um número inteiro positivo. Se eu substituir por 4, eu vou ter 5 vezes 4, 20. 29 menos 4 dá 9 e 9 por 3 dá 3. Eu encontrei dois valores. Eu encontrei x sendo igual a 4 e y sendo igual a 3 nesse caso. Mas a diferença y menos x vai ser 3 menos 4 e vai dar menos 1, que é um valor menor do que aquele 7 que a gente encontrou. E a questão que é o valor maior, o valor máximo. A partir daí para frente, pessoal, nenhum resultado vai dar maior que 7. Beleza? Portanto, o gabarito dessa questão realmente é a letra B de bola. Próxima questão, questão 17, fala sobre razão. É uma questão muito tranquila, muito simples de se fazer. Olha só. A razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Pessoal, razão é divisão. Então, quando ele diz que a razão entre as idades de Ana e de Bruno é 3 para 5,
Significa que se eu dividir a idade de Ana pela idade de Bruno, isso aqui vai ser 3 dividido por 5. A gente pode resolver isso aqui de várias maneiras. Eu posso isolar, por exemplo, a letra A aqui, que é a de Ana. Então, A vai ser igual. Esse B que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, eu vou ter 3 vezes B dividido por 5. Aí a questão me dá outra informação. Ele disse que a soma das idades vale 32. O que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, a soma das idades de Ana mais a idade de Bruno vale quanto? Vale 32. Olha aí, que tal se a gente substituir A pelo que a gente encontrou aqui? A vale 3B sobre 5, então eu vou substituir aqui. Eu vou ter que 3B dividido por 5 mais B. Isso aqui vai ser igual a 32. Agora vamos fazer essa soma. Eu tenho a soma de uma fração com um número inteiro. Conserva aqui o denominador. E eu faço 5 vezes 1 é 5. 5 mais 3, eu vou ter 8B. Isso aqui igual a 32. Agora B vai ser igual a esse 5 que está dividindo vai para lá multiplicando. Eu vou ter 32 multiplicado por 5. Tudo isso aqui dividido por esse 8 que está multiplicando vai para lá dividindo. Eu posso dividir 32 por 8. Isso aqui dá 4. E o resultado vai ser B igual a 4 vezes 5, 20. A questão me pergunta a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Encontramos aqui, ó, Bruno tem 20 anos. E por isso o gabarito dessa questão é letra B, 20 anos. Beleza? Próxima questão, questão de número 18. Você vai ver que a resolução dessa questão número 18 é semelhante ao que a gente fez na questão anterior. Isso facilita muito os nossos cálculos. Olha só. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Pessoal, então, de novo, quando ele fala que a quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5, significa que A dividido por B é igual a 3 dividido por 5. E aqui, como a gente fez na questão anterior, vamos isolar o A. A vai ser esse B que está dividindo, vai multiplicar. Eu vou ter 3 vezes B dividido por 5. Agora a questão da outra informação. Ele diz se ao todo há 80 encomendas. O que é esse ao todo? É somando as encomendas da região A mais as encomendas da região B. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter A mais B totalizam 80 encomendas. Agora eu posso pegar a letra A e substituir. A vale 3B sobre 5. Então eu vou substituir aqui no lugar desse A. Eu vou ter 3B dividido por 5 mais B. Isso aqui vai ser igual a 80. Esse cálculo a gente até já fez na questão anterior. Eu tenho aqui uma fração sendo somada com o número inteiro. Conservo aqui o denominador. 5 vezes B é 5B, mais 3B, 8B. Isso aqui vai ser igual a 80. Isolando o B aqui, eu vou ter B sendo igual a 80, multiplicado por 5. O 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. Tudo isso dividido por 8. O 8 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Posso dividir 80 por 8, isso vai dar 10. E isso quer dizer que B vale 10 vezes 5, 50. Mas a questão, ela me pergunta a quantidade destinada à região A e não à região B. A gente pode substituir aqui. Quanto é que vale A? Vale 3 vezes B. 3 vezes B. Qual o valor de B? 50. Tudo isso dividido por 5. 50 dividido por 5, isso aqui vai dar 10. Portanto, o valor de A vai ser 3 vezes 10, igual a 30. Então, destinado à região A, nós vamos ter 30 encomendas. Portanto, o gabarito nesse caso vai ser letra A. Beleza?
Agora nós vamos para a questão de número 16, que também é uma questão bem simples de se fazer. Acompanha comigo. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360 km, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Pessoal, resolvendo essa questão de maneira bem lógica, imagine que eu tenho aqui, vou partir desse ponto e vou partir para uma cidade nesse outro ponto. Essa distância total dá 360 quilômetros. A questão me diz que ao chegar a 240 quilômetros, eu gastei aqui 4 horas. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, eu cheguei e esse ponto corresponde a 240 quilômetros. Qual foi o tempo gasto até aqui? Foi de 4 horas. Então, vamos dividir aqui essa reta aqui em 4 pedaços iguais. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 pedaços iguais. Para cada pedaço desse, eu gastei 1 hora. 1 hora, 1 hora, 1 hora e 1 hora. Totalizando aqui 4 horas, como disse o enunciado. Agora, se eu pegar esse 240 e dividir entre essas 4 horas, eu vou encontrar aqui 60 quilômetros para cada hora. Olha só, 60 para cada hora. Eu vou ter aqui 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 60, 240 quilômetros. Agora eu te pergunto, quanto resta para chegar aqui em 360 quilômetros? De 240 para 360, faltam 120 quilômetros. Ou seja, faltam 2 pedaços aqui de 60 quilômetros cada. E a gente acabou de ver que para cada pedaço de 60 quilômetros é gasto aqui 1 hora. Então, eu vou ter 1 hora aqui e 1 hora aqui. Agora, basta contar qual foi o tempo total do início até chegar a 360 quilômetros. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas gastas. E, por isso, o gabarito dessa questão vai ser a letra A. 6 horas eu preciso para concluir essa entrega. Daniel, mas se eu quisesse fazer por regra de 3? É bem simples. A questão me diz que em 4 horas eu faço 200, vou colocar isso aqui direito, em 4 horas eu faço 240 quilômetros. Agora eu te pergunto, quanto tempo eu vou demorar para fazer aqueles 360 km, que é o total de distância de uma cidade até outra? Então, quanto tempo eu vou levar para fazer 360 quilômetros? Primeira pergunta, essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Ora, se eu aumentar a quantidade de quilômetros, obviamente eu vou gastar mais tempo. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui eu posso multiplicar em cruz. Eu vou ter x vezes 240, 240x, igual a 360 vezes 4. Isolando aqui o x, eu vou ter x sendo igual a 360 multiplicado por 4 e tudo isso dividido por 240. Agora eu posso simplificar. Posso simplificar esse zero com esse zero. 4 dividido por 4 dá 1 e 24 dividido por 4 dá 6. E fazendo agora a divisão 36 dividido por 6, o valor de x vai ser igual. 36 por 6 dá igual a 6. 6 o quê? 6 horas, igual a gente encontrou anteriormente. Beleza? Então tá aí 2 maneiras de resolver a mesma questão. Beleza? Muito bem, agora vamos para a questão número 20. Essa questão cobra o seu conhecimento sobre função. Você conseguiria responder essa questão com grande facilidade se você lembrasse o que é x do vértice e o que é y do vértice. Então, olha só. Questão número 20 diz o seguinte. Uma empresa de entregas dos Correios registra um lucro mensal L de X em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse número é dada por L de X igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 50. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, nós temos aqui a seguinte função. Nós temos L de X igual a menos 2x ao quadrado
mais 40x menos 50. Isso aqui, pessoal, é uma função do segundo grau. Como o coeficiente de x ao quadrado é negativo, o gráfico dessa função vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos ter um gráfico mais ou menos com essa aparência aqui. Esse ponto aqui é o ponto que representa o lucro máximo da função. E aqui nós vamos ter uma coordenada que é x e y. Só que quem está representando o y nessa função é L de x. Então, a gente pode colocar a coordenada como sendo y e L de x. Beleza? Como o x nessa questão representa o número de pacotes, e a questão pergunta, assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes que maximiza o lucro, nós precisamos achar o x desse ponto, já que o x desse ponto é onde o lucro é o máximo. Em outras palavras, o que a gente precisa calcular aqui é o x do vértice. E como é que calcula o x do vértice? Pessoal, o x do vértice, vamos lembrar, ele é calculado como sendo menos b dividido por 2a. Olhando aqui para a função, a gente vai ter que x do vértice vai ser menos b, quem é b? 40, dividido por 2, multiplicado por a. O a aqui é menos 2, então a gente vai colocar aqui menos 2 entre parênteses. Como em cima é negativo e embaixo também vai ser negativo, menos com menos dá positivo. Então eu vou ter x do vértice sendo igual a 40 dividido por 2 vezes 2 é 4, então 40 dividido por 4, o resultado é 10. Como o x representa o número de pacotes, então a resposta está aqui, ó. O número de pacotes entregues que maximiza o lucro vai ser igual a 10. Gabarito, portanto, letra D. Beleza? Ok, seguimos então para a próxima questão, questão 21. Também cobra o conhecimento sobre função, uma questão bem tranquila também, e que a gente vai resolver agora. Então, questão 21. O custo Cx para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros x percorridos e é dado pela função linear Cx igual a 2x mais 10, onde Cx é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for R$ 34,00, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então, nós temos aqui uma função Cx, vamos colocar ela aqui, sendo igual a 2x mais 10. A questão me diz que o x representa a distância percorrida e que Cx é o custo. Então, se o custo para enviar um pacote é R$ 34,00, o que é o custo, pessoal? É Cx. Significa que a gente vai substituir esse Cx, que é o custo, por R$ 34,00. Então, eu vou ter 34 sendo igual a 2x mais 10. O que a questão me pergunta? Assinale a alternativa que apresenta a distância. Pessoal, a distância é x. Então, eu só vou encontrar o valor de x nessa equaçãozinha aqui. Vamos pegar esse 10 que está positivo, passar para o outro lado negativo. Eu vou ter, então, 34 menos 10, sendo igual a 2x. 34 menos 10, o resultado é 24. Então, eu vou ter 2x sendo igual a 24. 2x é igual a 24. O x, portanto, vai ser igual a 24. Esse 2 que está multiplicando vai dividir. Então, eu vou ter 24 dividido por 2. Portanto, o valor de x vai ser igual a 24 por 2. Isso é igual a 12. 12 o que, pessoal? Como a gente está falando de distância percorrida, então vai ser 12 km. Gabarito, portanto, letra A. Próxima questão, a questão número 22. Ela cobra seu conhecimento sobre porcentagem. Então, responda junto comigo. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Assinale a alternativa que preencha corretamente essa lacuna aqui. Pessoal, primeira coisa que você deve lembrar é que porcentagem é um valor relativo. Então, você precisa ter atenção para identificar qual é a referência de cada porcentagem. Veja que esse 35% é em relação ao total de livros. Então, ele diz que 35% dos livros, ou seja, do total de livros,
são de ficção. Já esse 20% é em relação apenas aos livros de ficção. 20% dos livros de ficção foram vendidos. Aí a questão diz, sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, qual é a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção? Então a questão me diz que 20% dos livros de ficção foram vendidos e que 140 livros de ficção foram vendidos. Ou seja, 20% dos livros de ficção correspondem a 140 livros. Então eu tenho que 20% de ficção, vou chamar de F, isso aqui vai ser igual a 140 livros. 20% é o mesmo que 20 dividido por 100. Essa preposição de em matemática significa multiplicação, então eu vou ter 20% multiplicado por F, que é de ficção, isso vai me dar 140 livros. Agora vamos resolver essa equação para encontrar o total de livros de ficção. Então eu vou ter que F vai ser igual a 140, esse 100 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, e esse 20 que está multiplicando F, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter aqui divisão por 20. Posso simplificar esse zero com esse zero. 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, o número de livros de ficção vai ser 5 vezes 140. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. Então eu tenho 700 livros de ficção. Mas o que a questão pergunta é a quantidade de livros que havia na livraria, não só os de ficção, o total de livros. É nesse momento que eu vou usar essa outra informação aqui, ó. 35% dos livros são de ficção. O que isso quer dizer? Quer dizer que 35% de quê? Do total, que eu vou chamar de T, vai ser igual aos livros de ficção. E quantos são os livros de ficção? 700. Beleza? 35% é 35 dividido por 100. Essa proposição D mais O é uma multiplicação. Então, isso aqui vai multiplicar pelo total e isso vai me dar 700. Resolvendo isso aqui, eu vou ter T sendo igual a 700 multiplicado por esse 100 que está dividindo. Passa para o outro lado multiplicando e tudo isso aqui vai ser dividido por 35. Nós vamos ter aqui o seguinte, 700 dividido por 35, basta você pensar, 70 por 35 dá igual a 2. Então, 700 por 35, 700 dividido por 35, vai dar 20. Portanto, o total de livros vai ser 20 vezes 100. 20 vezes 100 é igual a 2.000. E 2.000 está aqui na letra C, que é o gabarito da nossa questão. Beleza? Próxima questão, questão 23. Agora nós temos aqui o assunto divisão em partes proporcionais. Vamos resolver? Questão 23. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200 de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas, o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Pessoal, pensa comigo. Quanto maior o número de entregas que um carteiro fez, maior é o valor que ele vai receber. Concorda comigo? Então, nós estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos dividir esse valor 1.200 de forma proporcional a cada um dos carteiros, de acordo com a quantidade de entregas de cada um. Então, olha só. Se o carteiro A fez 20 entregas, nós vamos ter que A dividido por 20 tem que ser igual a carteiro B fez 30 entregas. Então, tem que ser igual a B dividido por 30 e também vai ser igual a o carteiro C que fez 50 entregas. Eu vou ter C dividido por 50. Como isso aqui são proporções, a gente iguala isso aqui a K, que é a constante de proporcionalidade. Então, se tudo isso é igual a K, eu posso dizer que A sobre 20 é igual a K e que o valor de A é igual a 20K. Esse 20 que está dividindo vai multiplicando. A mesma coisa com o B. O B dividido por 30
também vai ser igual a K, já que nós temos essa igualdade aqui. Portanto, o valor de B vai ser igual a esse 30, que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, eu vou ter 30K. E por fim, o valor de C. C dividido por 50 também é igual a essa constante K. Portanto, eu posso dizer que C vale 50 multiplicado por K. Agora, nós sabemos que se eu somar a quantidade que os três vão receber, o total vai me dar 1.200. Então, se eu pegar o valor que A vai receber, A, mais o valor que o B vai receber, mais o valor que o C vai receber, tem que totalizar esse valor aqui, que é do bônus, de 1.200. Beleza? Agora, vamos substituir aqui, ó. Quem é A? A é 20K, mais o B, B é 30K, mais o C, que é 50K. Tudo isso igual a 1.200. Agora, somando 20 mais 30 dá igual a 50, e 50 mais 50, 100K. Tudo isso igual a 1.200. Portanto, o valor de K vai ser 1.200 dividido por 100. O valor de K, portanto, vale 12. A partir da hora que nós encontramos aqui o valor de K, nós podemos encontrar o valor de cada um, o valor que cada um dos carteiros vai receber. O carteiro A, ele vai receber 20K, ou seja, é 20 vezes 12. 2 vezes 12 é 24, portanto, ele vai receber R$240. O carteiro B, ele vai receber 30K. Ele vai receber 30 vezes 12. 3 vezes 12 é 36, então 30 vezes 12 é 360. Já o carteiro C, eu não preciso calcular, porque a questão já me pergunta quanto que o carteiro B receberá. Não preciso nem fazer o carteiro C, porque o carteiro B, eu já tenho aqui a resposta, olha só. O carteiro B vai receber R$360, gabarito, portanto, letra A. Mas se você quiser finalizar, ó, carteiro C é 50K, é 50 vezes 12. 5 vezes 12 é 60, então o carteiro C vai ser 50 vezes 12, 600. Veja que se você somar 240 mais 360, isso aqui vai dar 600, mais 600, 1.200, totalizando aqui o bônus de R$1.200. Então a questão está correta e o carteiro B realmente vai receber R$360. Gabarito nesse caso, letra A. Próxima questão, questão 24. Ela cobra apenas o seu conhecimento, ela quer saber se você sabe transformar de uma unidade para outra. Nesse caso, de metros cúbicos a litros. Então responda junto comigo. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Em outras palavras, pessoal, eu tenho aqui 0,75 metros cúbicos e ele quer saber quanto vale isso em litros. Beleza? Então a gente só tem que transformar. Para responder essa questão, pessoal, eu preciso lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 0,75 metros cúbicos vai ser igual a quantos litros? Então aqui eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional. Basta multiplicar aqui em cruz. Eu vou ter que o meu x vai ser igual a x vezes 1 é x, e 0,75 eu vou multiplicar por 1.000. A multiplicação por 1.000, você deve lembrar, basta deslocar 3 casas aqui da vírgula para a direita. Então, essa vírgula vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou ter aqui, ó, 750 litros. Gabarito, portanto, está na letra D, 750 litros. Beleza? Ok, chegamos então à última questão da prova dos Correios de 2024, questão 25. Leia junto comigo. Um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais um... Aqui é 1/3, viu, pessoal? Esse zero aqui não existe, não. Completou 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar a sua jornada,
Assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Pessoal, veja que esse 2/5 é 2/5 da rota total. E 1/3 também é 1/3 do total. Então, o que ele percorreu somando eles dois? Ele percorreu 2/5 mais 1/3. Fazendo aqui essa soma, nós vamos ter o seguinte. Como aqui eu tenho números primos, eu posso simplesmente fazer a multiplicação assim, ó. Para o denominador, eu vou multiplicar esses dois, ó, 5 vezes 3 é 15. E aí eu vou fazer aqui em diagonal, ó. 2 vezes 3 é 6, mais 5 vezes 1 é igual a 5. É uma maneira bem rápida de fazer esse tipo de soma de fração. Nós vamos ter aqui, ó, 6 vezes 5 é igual a 11, dividido por 15. O que isso significa? Significa que ele percorreu 11 de um total de 15. 11 15avos. Então, falta ele percorrer o quê? Se ele percorreu 11 15avos, falta ele percorrer 14, aliás, falta ele percorrer 4 15avos. Isso é o que resta para ele percorrer. Isso aqui, 4 15avos do total. 4 15avos de t. E ele diz que, sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar, ou seja, esse 4,8 km corresponde ao que resta. E o que resta, ó, é 4 15avos do total. Isso aqui tem que ser igual a 4,8. Beleza? Resolvendo essa equação, nós vamos ter o seguinte. Ó. O t vai ser 4,8 multiplicado por 15, já que esse 15 está dividindo ali. Tudo isso dividido por 4. Veja que se eu dividir 4,8 por 4, isso aqui vai me dar, aliás, vai dar 1,2. 4 vezes 1,2. 4 vezes 1,2 dá 4,8. Então, eu vou ter 15 vezes 12. Aliás, 15 vezes 1,2. Se você não sabe fazer de cabeça, faça aqui do lado. 1,2 vezes 15. 2 vezes 15 é 30 e 1 vezes 15 é igual ao próprio 15. Aqui dá 0, aqui dá 8, aqui dá 1. Aqui tem uma vírgula, quanto uma vírgula aqui. Ou seja, esse total, pessoal, vai ser igual a 18. 18 o quê? km. Resultado, portanto, gabarito, letra D, 18 km é o tamanho total da rota. E com isso, nós finalizamos a resolução da prova dos Correios de 2024. Se você gostou, deixa seu like aqui. Se você tem dúvida, também deixe nos comentários e eu encontro você nos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima.